som rítmico e hipnótico das hélices do helicóptero Huey corta o ar denso e úmido, sobrevoando o que parece ser um oceano infinito de esmeralda. Lá embaixo, a selva do Vietnã se estende como um tapete verde vibrante, mas sua beleza natural é uma fachada para uma letalidade invisível. Subitamente, o silêncio metálico do voo é estilhaçado pelo estalar seco e repetitivo de disparos que parecem surgir do nada. Um jovem soldado, com os olhos arregalados e as mãos tremendo em torno de seu fuzil M16, solta um grito que resume o terror absoluto de uma geração inteira. Eles estão em todo lugar. Esse é o início da descida ao inferno para milhares de rapazes, um momento em que a realidade brutal despedaça qualquer expectativa romântica ou heróica sobre o que significava servir naquela guerra distante. Elias era um desses jovens. Vindo das planícies tranquilas e dos vastos campos de milho de Ohio, ele representava a própria definição da inocência do meio-oeste americano. Criado com as histórias de heroísmo de seus pais na Segunda Guerra Mundial, ele se alistou acreditando piamente que estava partindo para uma missão sagrada pela liberdade, um cruzado moderno contra a expansão das sombras ideológicas. Contudo, ao desembarcar no porto de Da Nang, o choque de realidade foi como um soco físico no estômago. O ar não era apenas quente. Era uma massa pesada e viscosa que parecia se agarrar aos pulmões com cada respiração. O cheiro constante de combustível de avião misturado com a vegetação em decomposição criava uma atmosfera opressora. Naquele momento, as promessas de Washington sobre uma vitória tecnológica e rápida pareciam distantes, mas o otimismo ainda imperava nos quartéis. Os Estados Unidos haviam mobilizado para aquela região uma maquinaria de guerra nunca antes vista na história da humanidade. Havia aviões cargueiros colossais, armas químicas de ponta, radares sofisticados e um exército que se considerava invencível por direito de nascimento. O otimismo era a única moeda corrente nos altos comandos militares. Acreditava-se firmemente que o inimigo, visto apenas como um exército de camponeses pobremente equipados, não teria a menor chance contra a superpotência do século XX. A vitória era tratada como uma inevitabilidade logística, uma questão de tempo até que o poder de fogo americano forçasse uma rendição. Mas o Vietnã não era um tabuleiro de xadrez convencional, e a selva não seguia os manuais de West Point. Elias logo descobriu que seu inimigo, o combatente Vietcong, era uma força espectral que desafiava a lógica da guerra moderna. Os guerrilheiros locais, como o determinado Nguyen, não buscavam confrontos diretos em campo aberto. Eles conheciam cada trilha oculta, cada riacho sinuoso e cada caverna camuflada. Para o soldado americano comum, o ambiente em si tornou-se o vilão mais persistente e cruel. Não eram apenas as balas que matavam. Era a umidade implacável que apodrecia os pés dentro das botas, os mosquitos que carregavam doenças tropicais e o calor escaldante que causava colapsos de exaustão em patrulhas que pareciam caminhar em círculos. A paranoia crescia a cada passo dado no barro. O medo constante das armadilhas punji, estacas de bambu afiadas e infectadas escondidas sob camadas de folhas secas, transformava qualquer movimento simples em um jogo de roleta russa psicológica. Em uma noite de chuva torrencial, Elias sentou-se para escrever sua primeira carta para casa. Suas mãos estavam incrustadas de terra e o papel estava úmido pela transpiração, mas ele precisava desesperadamente de uma conexão com Ohio. Ele tentou descrever a diferença abismal entre o que via nos jornais antes de sua partida e o que vivia ali, no meio da lama e do medo. Ele não mencionou glória ou medalhas. Falou sobre o vazio que sentia ao olhar para a densidão da floresta e sobre como as mensagens patrióticas pareciam um eco distante e sem sentido diante do sofrimento humano cru. Para Elias, a sobrevivência não era mais uma questão de ideologia geopolítica, mas de conseguir respirar por mais um minuto. Foi durante uma dessas patrulhas noturnas, em um acampamento improvisado no coração da província de Quang Tri, que o mistério daquela guerra se aprofundou de forma aterradora. Enquanto montava guarda no perímetro, o silêncio da selva foi substituído por um som quase imperceptível vindo debaixo de suas botas. Um arranhar abafado, o som de vozes sussurradas que pareciam emanar das profundezas da própria terra. O coração de Elias disparou contra o peito. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte para a gente nos comentários de onde você está assistindo. Ele olhou para o solo sob seus pés e percebeu com um arrepio na espinha que o inimigo não estava apenas escondido nas árvores ou nas sombras da floresta. Eles haviam construído um mundo inteiro abaixo dele. Uma rede complexa e vasta de túneis subterrâneos serpenteava por todo o terreno, transformando o próprio chão que ele pisava em um labirinto de emboscadas prontas para engolir qualquer invasor.
A descoberta de Elias sob o solo úmido da província de Quang Tri não era apenas um susto passageiro. Era a constatação de que o terreno que ele pisava pertencia a outro mestre. Enquanto ele observava as pequenas aberturas de ventilação camufladas por cupinzeiros artificiais, a resposta militar americana tornava-se cada vez mais desesperada. Para arrancar os Vietcongs das entranhas da terra, o Comando Central recorreu a uma política de destruição total. O céu, antes preenchido pelo som rítmico dos helicópteros, agora era manchado pelas nuvens negras do napalm. Elias assistia, de uma distância segura, mas emocionalmente devastadora, enquanto vastas extensões de selva eram consumidas por labaredas alaranjadas que não podiam ser apagadas. O uso do agente laranja, um desfolhante químico que prometia desnudar a floresta e expor o inimigo invisível, transformou paraísos tropicais em esqueletos cinzentos. O cheiro de produtos químicos misturado com a vegetação morta tornou-se a fragrância constante de uma guerra que perdia sua bússola moral. No outro extremo dessa mesma selva, escondido sob camadas espessas de terra e raízes, Nguyen observava o mundo acima através de frestas minúsculas. Para os generais em Washington, Nguyen era apenas uma peça no jogo da contenção comunista, uma estatística ideológica em um relatório semanal. Mas para ele, aquela luta não tinha nada de abstrata. Enquanto os soldados americanos lutavam por uma política externa desenhada em escritórios distantes, Nguyen lutava pelo solo onde seus antepassados foram enterrados. Cada árvore destruída pelo napalm era um pedaço de sua história que ardia. Para ele e seus companheiros de guerrilha, a resistência era uma questão de paciência infinita e devoção absoluta à terra, uma força que a tecnologia americana, por mais brilhante e destrutiva que fosse, jamais conseguiria compreender ou replicar plenamente. A guerra de Nguyen era medida em gerações de resistência, não em ciclos eleitorais ou índices de popularidade. Essa disparidade de visões começou a corroer a mente de Elias de dentro para fora. A paranoia se tornou uma companheira constante, mais fiel que qualquer outro soldado do seu pelotão. Ao entrar em pequenos vilarejos, a linha divisória entre o aliado e o inimigo desaparecia em um nevoeiro de desconfiança. Aquela senhora de idade que oferecia água era uma civil inocente ou alguém que acabara de enterrar uma mina na trilha? Aquela criança que sorria estava apenas sendo amigável ou estava contando silenciosamente quantos homens compunham o pelotão? A ordem brutal de buscar e destruir transformou rapazes comuns em homens endurecidos, que já não distinguiam o rosto do inimigo da população que deveriam proteger. O colapso psicológico era evidente nos olhos vidrados dos recrutas e na maneira como as mãos de Elias tremiam, não apenas de medo, mas de uma raiva confusa, amarga e sem alvo definido. Então, o ano de 1968 trouxe o golpe que despedaçaria qualquer ilusão de progresso. A ofensiva do Tet, lançada durante o feriado mais sagrado do Vietnã, foi uma coordenação massiva de ataques que atingiu mais de 100 cidades simultaneamente. Em rede nacional, as famílias americanas assistiram, atônitas, a imagens de guerrilheiros invadindo o pátio da Embaixada dos Estados Unidos em Saigon. Para Elias, que estava entrincheirado enquanto o mundo parecia explodir ao seu redor em um turbilhão de fogo, o Tet foi a prova definitiva de que a segurança era uma miragem. A superioridade tecnológica dos Estados Unidos havia sido humilhada pela vontade política e pela audácia do adversário. A vitória rápida prometida pelos políticos no início da missão agora parecia nada mais do que um delírio febril e cruel. O clima nas trincheiras azedou ainda mais quando as notícias sobre os protestos massivos nos Estados Unidos começaram a cruzar o oceano. Elias lia sobre jovens de sua idade que queimavam cartões de recrutamento e gritavam palavras de ordem contra a guerra nas ruas de Washington e Ohio. Ele se sentia traído, mas ao mesmo tempo começava-se a questionar a própria validade moral de suas ordens. O dilema ético atingiu seu ápice trágico quando seu companheiro mais próximo, o único amigo que tornava o horror suportável, foi morto em uma emboscada sem qualquer valor estratégico real. Eles estavam patrulhando uma colina sem nome, arriscando vidas apenas para abandoná-la no dia seguinte. Ver o corpo sem vida de seu amigo ser colocado em um saco plástico preto, enquanto oficiais discutiam estatísticas de contagem de corpos, abriu um abismo emocional no coração de Elias. O sacrifício não parecia mais um ato de bravura, mas um desperdício trágico e burocrático. O golpe final de desilusão veio em uma tarde abafada, quando Elias estava operando o rádio de comunicações no posto avançado. Entre a estática e os códigos militares, ele captou uma transmissão entre oficiais de alto escalão localizados na retaguarda. As vozes, calmas e frias, discutiam relatórios que indicavam claramente que a guerra não poderia mais ser vencida militarmente. No entanto, a conversa prosseguia com ordens para manter a pressão máxima e continuar o envio de tropas para o que chamavam de manutenção de credibilidade política.
Elias sentiu o sangue congelar. A liderança sabia de tudo. Eles sabiam que o conflito era um beco sem saída, mas se recusavam a recuar para salvar as aparências. Naquele momento, o rádio em suas mãos parecia pesar toneladas, carregando a revelação de que ele e seus irmãos de armas eram apenas combustível descartável para uma máquina que já havia desistido de vencer, mas não conseguia parar de matar. O barulho rítmico das hélices, que outrora simbolizava a chegada da salvação ou o terror do combate, agora assumia um tom de desespero final. Em 1975, o mundo assistia em transe ao colapso de Saigon. Elias estava lá, mas não mais como o soldado idealista de Ohio. Ele era agora uma sombra, observando do convés de um navio o caos absoluto que consumia a capital. Helicópteros Huey, os mesmos que cruzaram os céus em missões de fogo, estavam sendo empurrados para o mar a partir de porta-aviões lotados, abrindo espaço para refugiados que fugiam do avanço imparável do norte. Era uma imagem de humilhação sem precedentes para a superpotência que acreditava ser invencível. Civis vietnamitas agarravam-se aos portões da embaixada americana, implorando por uma passagem que nunca viria. A poeira e a fumaça das explosões finais marcavam o fim de uma era. E para Elias, cada hélice que afundava nas águas levava consigo um pedaço de sua sanidade. A retirada foi amarga, despida de qualquer glória ou pompa. Enquanto o navio se afastava da costa vietnamita, Elias olhava para trás e via o litoral desaparecer na bruma. Ele não sentia o alívio da vitória, mas um vazio corrosivo no peito. O sacrifício de seu companheiro, cujos olhos sem vida ainda o perseguiam em seus pesadelos recorrentes, parecia agora um erro contábil em um livro de história cruel. Milhares de quilômetros foram percorridos. Toneladas de bombas foram lançadas e vidas incontáveis foram ceifadas, apenas para que o conflito terminasse com a mesma bandeira que eles tentaram erradicar tremulando sobre o palácio presidencial. A sensação de que o sangue de seus amigos fora derramado em vão era um peso maior do que qualquer carga que ele já carregara na selva profunda. Do outro lado daquela terra devastada, Nguyen caminhava entre as cinzas do que restara de sua vila. Para ele, a queda de Saigon não era uma derrota, mas o nascimento doloroso de uma nação finalmente unificada. Enquanto Elias levava consigo o trauma psicológico, Nguyen carregava as cicatrizes físicas de uma guerra que durou gerações. A reconstrução do Vietnã sob uma nova bandeira começava sobre o solo envenenado pelo agente laranja e marcado pelas crateras de bombardeios passados. O encontro simbólico entre esses dois homens nunca ocorreria fisicamente, mas suas trajetórias estavam agora entrelaçadas pelo fogo. Nguyen começava o longo processo de plantar sementes em antigos campos de batalha, enquanto Elias se preparava para enfrentar um tipo diferente de guerra em solo americano. O retorno aos Estados Unidos foi um choque de realidade brutal. Diferente das gerações anteriores, Elias e seus colegas veteranos foram recebidos com silêncio ou hostilidade aberta. No aeroporto, ele não encontrou heróis, mas manifestantes que viam nele o rosto de uma política externa falha. Ele era agora um lembrete vivo de um erro nacional que a América desejava desesperadamente esquecer. A transição para a vida civil em Ohio foi impossível. O som de um escapamento de carro o fazia mergulhar no asfalto em busca de abrigo, e a umidade do verão o transportava instantaneamente de volta às emboscadas de Quang Tri. Ele era um estrangeiro em sua própria casa, marginalizado por uma sociedade que não sabia como processar a perda da própria inocência. O legado histórico da Guerra do Vietnã mudou para sempre a forma como o mundo encara o poderio militar. As superpotências aprenderam da maneira mais dolorosa o custo humano de guerras assimétricas. O conflito provou que a tecnologia e o poder de fogo não podiam subjugar um povo determinado a lutar por sua ancestralidade e terra. A guerra não foi perdida apenas nos campos de batalha, mas no coração das pessoas. Ela foi perdida nas salas de estar de Washington, onde a confiança no governo se fragmentou, e nas ruas onde o clamor por justiça superou a retórica fria da ideologia de gabinete. Décadas depois, Elias encontra-se diante de um muro de granito negro em Washington. O memorial aos veteranos do Vietnã reflete seu próprio rosto envelhecido, sobreposto aos nomes entalhados na pedra fria. Ali, no silêncio quebrado apenas pelo vento, ele finalmente entende que as feridas daquela geração permanecerão sempre abertas. A guerra não terminou quando o último helicóptero deixou Saigon. Ela continuou a ecoar em cada olhar assombrado e em cada lição de humildade aprendida a duras penas. O ciclo de dor, iniciado sob o sol escaldante de Da Nang, encerra-se não com uma celebração, mas com uma prece silenciosa por aqueles que o fogo não conseguiu consumir, mas que a história nunca deixará esquecer.